Vamos imaginar que você está prestes a comprar uma empresa e você encontra ali um negócio que apresenta R$ 1 milhão de lucro por ano, bom faturamento e vendas em crescimento. O DRE parece saudável e o vendedor afirma que a empresa nunca esteve tão bem. Mas depois da compra, você descobre que boa parte das vendas ainda não foi recebida, o estoque está encalhado e despesas normais foram registradas como investimento e o caixa só parecia positivo porque os fornecedores não estavam sendo pagos. E a empresa nem sempre precisa ter recorrido necessariamente para uma contabilidade criativa. Às vezes, a linha entre uma estratégia contábil agressiva e um crime é muito mais fina que o empresário imagina. E o maior risco é descobrir depois de assinar o contrato que o lucro que você comprou nunca existiu de verdade. Você pode avaliar uma empresa em R$ 5 milhões com base em um resultado que, depois dos ajustes, justificaria pagar, sei lá, uns R$ 2 milhões ou até menos. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar 11 sinais de alerta que você precisa identificar antes de comprar uma empresa e como cada um deles pode mudar o valuation e o preço que você deveria aceitar pagar. E fique até o final do vídeo porque o último é o mais comum entre pequenas e médias empresas no Brasil. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutech, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas e também sou especialista em valuation de ativos. Mas antes de você procurar esses sinais, você precisa entender um erro que é bem comum, que é que acreditar que se o DRE apresenta lucro, esse lucro vai existir na mesma proporção na realidade econômica do negócio. E o DRE sim é indispensável, mas conta apenas uma parte da história. Como o DRE segue o regime de competência, uma venda pode aparecer como receita antes mesmo do cliente pagar. E uma despesa pode não passar integralmente pelo resultado porque ela pode ter sido ali registrada como um ativo, por exemplo. E o lucro pode crescer enquanto o dinheiro fica preso em contas a receber ou estoque. Por isso, uma empresa pode parecer lucrativa no papel e ao mesmo tempo está consumindo muito caixa, ou seja, torrando dinheiro. E só para começar o vídeo, então, eu vou contar um caso muito famoso no início dos anos 2000, que é um caso clássico de fraude contábil que ficou extremamente famoso nos Estados Unidos, que foi a da WorldCom, uma empresa de tecnologia da época. E a empresa possuía gastos normais relacionados ao uso da rede de outras companhias, e isso acontece também aqui no Brasil. E essas despesas deveriam reduzir o lucro no momento em que elas ocorriam. Só que parte dessas despesas foram registradas como ativo. E com essa mudança de classificação, o lucro e o fluxo de caixa operacional pareciam maiores do que eram, embora o dinheiro continuasse saindo da empresa. E o fluxo de caixa livre conseguiu revelar o problema, que passou de aproximadamente mais de 2 bilhões positivos para 3,8 bilhões negativos, ou seja, uma deterioração superior a 6 bilhões de dólares. E em uma pequena ou média empresa aqui no Brasil, algo semelhante pode até acontecer ali com gastos de software, projetos, reformas, aquisição de clientes ou até mão de obra interna, por exemplo. E algumas capitalizações podem até ser legítimas. O problema é transformar uma despesa normal que ocorre todo o período em ativo apenas para tentar melhorar ou dar uma maquiada no resultado. E esse não é o único risco. A empresa pode ter vendido muito, mas ainda ela pode não ter recebido. Ela pode ter melhorado o lucro simplesmente reduzindo provisões, registrando ali ganhos que não vão se repetir no futuro, ou simplesmente deixado de realizar investimentos ou reinvestimentos essenciais para preservar o caixa temporariamente e manter a empresa operando de maneira saudável. Então, começando com a lista, então, o primeiro sinal de alerta aparece quando as contas a receber crescem muito mais rápido que o faturamento. As contas a receber são vendas já reconhecidas como receita, mas cujo dinheiro ainda não entrou no caixa.
Só que vender a prazo é normal, faz parte da realidade de muitas empresas. O problema surge quando uma parcela cada vez maior do crescimento fica presa nas mãos dos clientes. Vamos imaginar então uma empresa que aumentou seu faturamento de 10 milhões de reais para 12 milhões de reais, que aponta ali um crescimento de 20%. E só para fim de exemplo, no mesmo período as contas a receber passaram de 1,5 milhão para 3 milhões. E enquanto a receita cresceu 20%, o valor ainda não recebido dobrou. E a pergunta que fica então é: por que esse crescimento ainda não está se transformando em dinheiro? E pode haver uma explicação legítima, como a conquista de clientes maiores, prazos mais longos ou uma venda relevante muito próxima ao fechamento contábil do período, mas também pode indicar uma concessão excessiva de crédito. E também pode ocorrer um maior risco de inadimplência, antecipação de receitas ou vendas realizadas apenas para melhorar o resultado no período. E outro exemplo para ilustrar aqui é um caso que ficou muito famoso por conta de fraudes contábeis, que é o da Symbol Technologies, que durante vários períodos as contas a receber da empresa cresceram significativamente, levantando suspeitas de reconhecimento agressivo de receitas, inclusive por meio de vendas muito próximas ao encerramento dos períodos. E ao mesmo tempo, a provisão para possíveis perdas com clientes, ou seja, calote, diminuía proporcionalmente. Por um lado, o valor a receber aumentava, mas a empresa reconhecia relativamente menos risco de não receber esse dinheiro. E além disso, o fluxo de caixa operacional da empresa permanecia abaixo do lucro líquido, mostrando que os resultados não se convertiam em dinheiro na mesma proporção. E voltando ao nosso exemplo, então, a empresa que aumentou o faturamento em 2 milhões de reais, mas as contas a receber cresceram 1,5 milhão, e uma parte relevante desse crescimento ainda não virou caixa. E se isso for uma coisa recorrente da empresa, se for uma prática da empresa, isso precisa aparecer nas projeções do valuation. Não basta projetar o crescimento da receita, é preciso também estimar quanto de dinheiro ficará preso no capital de giro, por exemplo. E também é necessário analisar a qualidade desse saldo, porque uma conta com vencimento em 30 dias de um cliente sólido e bom pagador não vale economicamente o mesmo que uma dívida vencida há 6 meses de um cliente em dificuldade. Por isso, olhar apenas para o faturamento e ver ele crescendo pode fazer você superestimar o valor da empresa. E isso nos leva ao segundo sinal: o lucro cresce, mas o caixa operacional não acompanha. E vou fazer só uma pausa rápida então, porque se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e deixa o like. Vídeos como esse dão bastante trabalho para pesquisar, organizar e transformar em algo realmente útil. E quando você se inscreve e interage com o vídeo, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais empresários. E além disso, é através do like e da inscrição que isso nos mostra que vale a pena continuar produzindo vídeos cada vez mais completos como esse. E vamos voltar ao segundo alerta então. E o segundo sinal de alerta aparece quando o lucro da empresa cresce, mas o caixa gerado pela operação não acompanha esse movimento. Isso pode acontecer porque o lucro é apurado pelo regime de competência, e a empresa pode registrar uma venda hoje, mesmo que receba o dinheiro apenas daqui a alguns meses. E da mesma forma, algumas despesas podem ser reconhecidas em momentos diferentes do pagamento. Por isso, uma diferença pontual entre lucro e caixa não necessariamente significa que exista de fato um problema. O alerta vai aparecer quando essa distância se repete ou aumenta ao longo do tempo. Porque vamos imaginar ali que uma empresa apresenta 1 milhão de reais de lucro, mas tenha gerado apenas 200 mil reais de caixa operacional. Nesse caso, você precisa descobrir aonde que ficaram os outros 800 mil reais. Talvez esse dinheiro esteja preso ali nas contas a receber, no estoque ou em outras necessidades de capital de giro. Mas também pode ser um sinal que a empresa reconheceu receitas cedo demais
ou deixou de registrar corretamente algumas despesas. Outro caso de fraude interessante é o da Transaction Systems Architects, uma empresa de software. Ela alterou a sua política contábil e passou a reconhecer imediatamente todo o valor de contratos com duração de 5 anos, em vez de distribuir a receita ao longo do período em que os serviços seriam prestados. E depois dessa mudança, a empresa apresentou um crescimento de 26% nas receitas de licença e de 21% na receita total. E vendo esses números, parecia um excelente resultado, mas praticamente todo esse crescimento vinha da nova forma de reconhecer as receitas. Pela metodologia anterior, a receita de licença teria caído 10%. E havia outro sinal importante. Naquele mesmo período, o fluxo de caixa operacional ficou 9 milhões de dólares abaixo do lucro líquido. E no ano anterior, o caixa operacional havia sido superior ao lucro. E o lucro melhorou porque a empresa trouxe para o presente receitas de contratos que seriam executados e recebidos ao longo dos anos seguintes. Mas o dinheiro não foi antecipado na mesma proporção. E para quem está avaliando uma empresa, entender essa diferença é importante. Um lucro que se converte regularmente em caixa tem uma qualidade muito maior do que um lucro que existe basicamente só no DRE. E no valuation não basta projetar somente que o lucro vai crescer. É preciso verificar quanto desse resultado realmente vai ficar disponível depois das necessidades de operação. E o terceiro sinal aparece quando a empresa apresenta um caixa operacional aparentemente forte, mas quase todo esse dinheiro precisa ser reinvestido de volta para manter o negócio funcionando. O fluxo de caixa operacional mostra quanto dinheiro foi gerado pela operação, mas ele não considera investimentos em máquinas, equipamentos, tecnologia, veículos ou outras estruturas necessárias para sustentar a empresa. E é por isso que nós também precisamos analisar o fluxo de caixa livre, que de forma simplificada que é o caixa operacional menos os investimentos realizados. Vamos imaginar aqui uma empresa que gera 2 milhões de reais de caixa operacional, mas precisa reinvestir 1 milhão e 800 mil todos os anos para continuar operando. E aí, na prática, sobraram apenas 200 mil reais. Mas claro, levando em consideração que é somente um CAPEX de manutenção, não de expansão. E essa empresa, então, não possui a mesma capacidade de gerar valor de outra empresa que produz os mesmos 2 milhões de caixa operacional, mas precisa reinvestir de volta apenas 500 mil reais. E de volta, então, ao exemplo da empresa WorldCom que falamos no primeiro sinal. A empresa classificava despesas normais da operação como investimentos. E com isso, essas saídas deixavam de reduzir o caixa operacional e passavam a aparecer na área de investimentos. E o caixa operacional então parecia saudável, mas quando os investimentos eram descontados, o fluxo de caixa livre para a empresa revelava o problema. Em apenas um ano, ele passou de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares positivo para 3,8 bilhões negativos, uma deterioração superior a 6 bilhões. No valuation é o caixa disponível depois dos reinvestimentos que realmente interessa, quando falamos de metodologia do fluxo de caixa descontado, porque o comprador não poderá retirar da empresa o dinheiro necessário para substituir máquinas, atualizar sistemas ou manter a capacidade de produção. Portanto, não basta perguntar quanto caixa a operação gerou. Também é necessário perguntar quanto desse dinheiro realmente sobra depois de manter toda a empresa funcionando. E o próximo alerta que eu vou falar explica uma das formas pelas quais uma empresa pode melhorar simultaneamente o lucro e o caixa operacional sem melhorar a realidade do negócio, que é transformar despesas normais em ativos. O quarto sinal aparece quando gastos que deveriam reduzir o resultado do período são registrados como ativos no balanço. E tecnicamente, capitalizar um gasto não é errado por si só, porque se aquele desembolso realmente gerar benefícios econômicos por vários anos e cumprir os critérios contábeis, ele pode ser registrado como ativo e reconhecido
como despesa aos poucos, por meio ali da depreciação ou amortização. O problema surge justamente quando uma despesa normal e recorrente da operação é capitalizada apenas para não passar integralmente pelo DRE naquele momento. Vamos imaginar aqui então uma empresa que gastou R$ 1 milhão no desenvolvimento de um sistema e, se reconhecer tudo como despesa, o lucro cai R$ 1 milhão. Mas se registrar o gasto como ativo e amortizá-lo em 5 anos, apenas uma pequena parte vai afetar o resultado naquele primeiro período. E o dinheiro saiu da mesma forma, mas o lucro apresentado ficou maior. E antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quanto vale a empresa que você levou anos para construir? Porque descobrir esse número apenas no momento de vender, quando o sócio quer sair ou quando o investidor aparece, pode colocar você em uma posição muito ruim para negociar. Foi justamente por isso que criamos a nossa plataforma de valuation, a Valutech. Ela foi desenvolvida por especialistas para empresários e profissionais que precisam calcular o valor de uma empresa utilizando metodologias realmente aplicadas em negociações. E você pode usar a ferramenta para uma venda, para uma entrada ou saída de um sócio, negociação com investidores ou simplesmente para entender quanto vale todo o patrimônio que você construiu ao longo dos anos. E o link vai estar na descrição desse vídeo e também vamos deixar um cupom de desconto para você utilizar. Agora, caso seja uma decisão mais importante, de maior impacto e você prefira não fazer essa avaliação sozinho, também oferecemos nosso serviço completo de valuation. Nesse caso, um dos nossos especialistas realiza toda a avaliação da sua empresa, analisa os números, faz os ajustes necessários e calcula o valor do negócio utilizando metodologias reconhecidas, trazendo muito mais segurança para uma decisão que pode envolver anos do seu trabalho e uma parte relevante do seu patrimônio. E o link para esse serviço também vai estar na descrição. Agora, voltando então ao assunto do vídeo. O quinto sinal aparece quando o estoque aumenta muito mais rapidamente do que o faturamento ou o custo das mercadorias vendidas. Mas isso não significa automaticamente que exista um problema, porque a empresa pode estar ali se preparando para uma alta sazonal nas vendas, abrindo novas unidades, antecipando compras por causa de preços com o fornecedor ou apenas se protegendo contra atrasos de fornecedores. E o alerta surge quando o estoque continua crescendo, mas as vendas não aparecem na mesma proporção. E nesse caso, o aumento pode indicar ali mercadorias encalhadas, perda de demanda, produtos obsoletos ou compras acima da necessidade real. E além de consumir caixa, esse estoque pode precisar ser vendido em desconto ou até sofrer uma baixa contábil no futuro, reduzindo então as margens que hoje parecem saudáveis. E empresas industriais produzir muito mais do que se vende joga o custo fixo para o estoque em vez do resultado, o que aumenta artificialmente a margem bruta. Então, para quem está pensando em comprar uma empresa e precisa fazer seu valuation, é importante não apenas confirmar quanto estoque existe no balanço. É necessário também entender quanto desse estoque realmente gira, quanto está parado há vários meses e quanto desse estoque vai ter que ser vendido com desconto e qual parcela é necessária para manter a operação funcionando normalmente. E isso afeta o valuation de duas formas. Primeiro, porque o aumento de estoque representa dinheiro preso no capital de giro, reduzindo o fluxo de caixa disponível. E segundo, porque o estoque antigo ou obsoleto pode valer economicamente menos do que o valor registrado no balanço. Por isso, um estoque maior não significa necessariamente uma empresa mais valiosa. Em alguns casos, simplesmente significa apenas que ela gastou mais dinheiro para acumular produtos que ela ainda não conseguiu vender. E o sexto sinal agora fica bem feio para quando as empresas fazem isso, que aparece quando a empresa melhora o caixa operacional
Não porque ela vendeu mais ou melhorou a sua margem, mas porque ela começou a adiar o pagamento aos fornecedores. E quando as contas a pagar aumentam, o dinheiro permanece por mais tempo dentro da empresa. E isso gera um efeito positivo no fluxo de caixa operacional daquele período. Só que o problema é que a obrigação simplesmente não desapareceu. Essa obrigação apenas foi empurrada para o futuro. E nem todo aumento em fornecedores é negativo. Ele pode resultar do crescimento das compras ou uma negociação legítima de prazos mais favoráveis. O alerta começa a surgir quando as contas a pagar crescem muito mais rápido do que a operação ou quando a melhora do caixa depende continuamente de pagar cada vez mais tarde. E como eu gosto de exemplos, um caso emblemático é o da UT Starcom. Depois de consumir 218 milhões de dólares de caixa operacional em 2007, a empresa apresentou do nada 97 milhões positivos no primeiro trimestre de 2008. Só que a melhora veio em grande parte de dois movimentos no capital de giro: uma redução de mais de 60 milhões de dólares nas contas a receber e um aumento de mais de 60 milhões de dólares nas contas a pagar. E a própria empresa informou que decidiu abrir mão do desconto oferecido por um fornecedor para pagamento antecipado, preservando então o dinheiro temporariamente no caixa. E o sétimo sinal aparece quando uma parcela importante do lucro não veio da operação normal da empresa, mas de um evento pontual. E pode ser ali a venda de um imóvel, de uma máquina, de ferramentas paradas ou até de uma unidade do negócio. E esses ganhos são reais e podem estar contabilmente corretos. O problema surge quando são confundidos com o lucro recorrente da operação. Imagine ali então que uma empresa apresenta lucro de 2 milhões de reais, mas 800 mil vieram da venda de um imóvel que a empresa tinha. Só que para avaliar esse negócio, você não deveria partir automaticamente dos 2 milhões de reais de lucro, porque a empresa não poderá vender o mesmo imóvel todos os anos. E eu vou citar outro exemplo aqui, só que dessa vez uma empresa muito mais conhecida, a IBM. No ano de 1999, a receita da empresa cresceu mais de 7%, enquanto seus custos cresceram mais rapidamente. Mesmo assim, o lucro operacional e o lucro antes dos impostos aumentaram cerca de 30%. Só que a explicação para isso estavam nas notas explicativas. A IBM havia registrado um ganho de mais de 4 bilhões de dólares com a venda de uma unidade de negócio e apresentado esse valor como uma redução das despesas administrativas. E sem esse ganho, o lucro operacional não teria aumentado 30%, ele teria caído aproximadamente 14%. E o oitavo sinal aparece quando a empresa apresenta um EBITDA ajustado muito superior ao resultado contábil, principalmente quando as mesmas despesas são excluídas todos os anos. E fazer ajustes no EBITDA pode ser legítimo. Por exemplo, excluir ali uma despesa realmente extraordinária que não faz parte da operação normal e dificilmente se repetirá, e então pode ser retirada para estimar a rentabilidade recorrente do negócio. E o problema começa quando as despesas normais recebem o nome de não recorrentes apenas para melhorar esse indicador. E o caso da Global Crossing ilustra exatamente isso. Em um trimestre de 2007, a empresa teve um prejuízo líquido de mais de 100 milhões de dólares, e depois de vários ajustes ali, chegou a um EBITDA caixa ajustado negativo em apenas 8 milhões. E como o resultado ali ainda não parecia tão bom, a empresa excluiu outras despesas classificadas como pontuais e finalmente apresentou um indicador positivo de 4 milhões de dólares. E entre esses gastos retirados e considerados não recorrentes estavam manutenção, perdas com clientes inadimplentes, bônus para retenção de funcionários e despesas regulatórias totalmente rotineiras. Ou seja, custos que faziam parte da realidade operacional do negócio foram tratados como se nunca mais fossem acontecer. E vamos imaginar então aqui rapidinho uma empresa com EBITDA contábil de 1 milhão de reais, mas que apresenta um resultado ali então de 2 milhões de reais depois de excluir gastos com marketing, consultoria, rescisões, manutenção
e perdas de clientes. Só que se essas despesas aparecem praticamente todos os anos, elas não são extraordinárias, elas apenas mudam de nome. E no valuation isso pode causar uma distorção enorme. E o nono sinal de alerta é especialmente importante em marketplaces, agências, plataformas e outros negócios que atuam como intermediários. E a pergunta é bem simples: a empresa realmente vende o produto ou apenas conecta o comprador ao vendedor? Quando uma empresa apenas organiza a transação para que a outra parte forneça o produto ou serviço, ela atua como agente e reconhece somente a sua comissão ou remuneração. Responsabilidade pela entrega, risco de estoque e liberdade para definir preços ajudam nessa análise, mas o ponto central é o controle. Por exemplo, uma plataforma que intermedia 100 milhões de reais em vendas e fique com uma comissão de 10%. Caso ela seja apenas agente, a sua receita econômica e contábil será em princípio 10 milhões de reais. E os 100 milhões de reais representam o volume total transacionado pela plataforma, não o faturamento que pertence integralmente a ela. E um dos maiores casos de fraude contábil da história, que já virou um grande documentário, que é da Enron, que a empresa registrava em seu negócio de negociação o valor total dos ativos transacionados como receita, em vez de reconhecer apenas a comissão que corresponderia à atuação como intermediária. E essa prática ajudou a impulsionar o seu faturamento aparente e a sua rápida entrada no grupo das empresas com receita superior a 100 bilhões de dólares. E o décimo alerta aparece quando a empresa começa a alterar a forma de calcular um indicador importante ou simplesmente deixa de divulgá-lo. E essa mudança muitas vezes pode ter ali uma justificativa. O problema surge quando ela acontece justamente no momento em que o indicador começa a mostrar uma piora. Vou dar um exemplo rápido aqui, uma empresa que sempre divulga ali o número de clientes ativos. E quando esse número começa a parar de crescer, ela passa a destacar somente usuários cadastrados. E depois, quando os cadastros também começam a piorar, ela começa a divulgar somente acessos à plataforma. E a empresa então continua apresentando números positivos, mas você já não consegue comparar o desempenho atual com períodos anteriores. E quando a empresa muda, cada ajuste pode parecer pequeno quando analisado isoladamente. Só que quando a definição muda de repente, a comparação histórica perde a sua confiabilidade. A empresa passa a escolher então quais despesas entram no indicador depois de conhecer o resultado que deseja apresentar. E no valuation você precisa aplicar a mesma definição em todos os anos analisado em nome da coerência. Agora, para finalizar, então, o 11º sinal é muito comum em pequenas e médias empresas no Brasil, talvez até mais comum que todos os outros indicadores e alertas que eu mencionei antes. E um dos alertas que eu faço agora é quando os números da empresa estão misturados com a vida pessoal do sócio ou dos sócios, ou escondem riscos que não aparecem no EBITDA, por exemplo. Em empresas menores é comum encontrar carros, viagens, familiares na folha, imóveis do sócio alugados por valores fora do mercado e prolabores muito abaixo da remuneração necessária para substituir o dono. E quando falamos em valuation, esses itens precisam ser ajustados ou normalizados. Agora, só para fim de exemplo, vamos imaginar uma empresa que tem ali um EBITDA ou até um lucro líquido de 1 milhão de reais, só que existem ali 150 mil reais só em despesas pessoais dos sócios e o prolabore anual de 30 mil reais para um sócio cuja substituição poderia custar 300 mil reais no ano. E após retirar ali as despesas pessoais e considerar uma remuneração de mercado, o indicador normalizado ia cair ali para os seus 800 mil, 880 mil reais, por exemplo. E também existe o problema da informalidade, que é muito comum. Receitas não declaradas, controles paralelos e contabilidade feita apenas para fins fiscais podem até ser apresentadas pelo eventual vendedor. Mas o comprador ele não deve pagar por um resultado que ele não consegue analisar direito. E além disso, essa informalidade pode carregar riscos tributários
ilegais. Já passivos ocultos, como débitos parcelados, ações trabalhistas e contingências tributárias, podem não alterar o EBITDA, e dependendo da sua natureza e probabilidade, eles podem ser tratados como itens semelhantes à dívida, gerar retenções ou exigir garantias contratuais, reduzindo assim efetivamente o valor pago pelas cotas. E por fim, é preciso avaliar ali a concentração de clientes e a dependência dos donos. Porque uma empresa que tem 40% da receita dependendo de um só cliente ou totalmente dependendo do dono para continuar ali operando, onde o dono faz a venda e opera, possui um risco muito maior. Isso pode reduzir as projeções de crescimento da empresa, aumentar a taxa de desconto ou até justificar ali um múltiplo menor. Por isso, não basta descobrir qual que é o EBITDA apresentado, ou lucro líquido, ou EBIT, ou o que for que a parte compradora for apresentar. É necessário entender qual que é a medida de lucro normalizado, quais obrigações serão assumidas e quanto do resultado vai continuar existindo depois que o antigo dono sair. Então, nenhum desses sinais ou alertas sozinhos prova que existe ali uma fraude ou indício de querer fazer a empresa ser muito melhor do que ela realmente é. Mas quando algum desses sinais aparecem ali juntos e as explicações não fecham, o risco de você pagar por um lucro que nunca existiu aumenta muito. Por isso, antes de você comprar uma empresa, não olhe ali apenas para o faturamento, para o lucro ou para a EBITDA. Entenda quanto desses resultados é recorrente, quanto realmente vira caixa e quanto vai ser preciso ser reinvestido para manter o negócio operando. Porque antes de perguntar quanto que uma empresa vale, você precisa descobrir se o lucro que você está comprando de fato existe. E caso você precise calcular o valuation de uma empresa, os links da Valutec vão estar na descrição do vídeo. E aproveite também o cupom de desconto. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.